Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo, acompanhando este vídeo. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade e também quero agradecer a você que está aí do outro lado, assistindo, acompanhando esse trabalho, tá? Um trabalho sendo desenvolvido pela empresa RH Espaço Terapêutico, cujo a maior preocupação dessa empresa é focar no aprendizado e no compartilhamento de desenvolvimento para que as pessoas, assim como um dia eu tive a oportunidade e ainda tenho a oportunidade de aprender a lidar com a dependência química, a codependência, aprender assuntos importantes para ser tratado no dia a dia, poder desenvolver instrumentos como ferramentas para poder no dia a dia aplicar na minha vida, para ter sempre uma vida melhor, poder viver um dia após o outro, sem a necessidade do uso compulsivo de qualquer substância química e ainda do uso abusado, ou seja, auto-autoridade, de poder exercer uma conduta negativa ou inadequada para com outras pessoas. O respeito para com todos os seres humanos, de suma importância. Quem fala aqui é o Rafael Silva, pastor e também terapeuta, ex-dependente químico, tá? Usando a minha história como experiência, os aprendizados no dia a dia, dos estudos, pesquisa desenvolvida, e venho desenvolver esse projeto Amor Inteligente. Exatamente, coloquei alguns desenhos que eu mesmo fiz de punhos, aqui, personagens, principalmente personagens femininos. Mas hoje eu quero falar de um assunto muito importante, com o tema fé. Você tem fé? Lógico. Quando ouve-se falar de fé, logo se pensa em conceito religioso. Não estou falando de um conceito religioso, não estou falando da fé aplicada dentro de um sistema religioso. Estou falando da fé aplicada dentro da sua própria vida, da sua conduta inteligente de viver um dia após o outro. Você sabe o que é fé? Então, a palavra fé significa prática daquilo que acredito. Significa que você está praticando aquilo que você acredita. Você pode não ver, mas você acredita e luta e faz com que aquilo seja real na sua vida. Um dia após o outro. Por exemplo, o dia de hoje é um dia especial para você. Por quê? Você amanheceu. Não sei como, mas você amanheceu. Mas ontem, você estava contando com o dia de hoje, você estava acreditando que hoje você iria amanhecer. Exatamente. Mas isso eu trago com alguns conhecimentos bíblicos. É muito importante usarmos a Bíblia não como um conceito religioso. Eu não sou a favor da religiosidade. Respeito qualquer tipo de religião. É importante que você tenha um poder superior ao qual você deposite sua fé nele. Então, trazendo aspectos bíblicos, quero trazer aqui, como essa semana, é uma semana que estamos praticamente chegando próximo do Dia das Mulheres, em breve está aí chegando o Dia das Mulheres, e tenho muito a agradecer a existência de cada mulher nesse mundo. Principalmente as mulheres que fazem parte da minha vida, sendo a minha mãe, a minha esposa, as minhas irmãs, exatamente, minhas tias, a mãe do meu filho, em geral, a avó do meu filho, e em geral todas as mulheres existentes. Mas falando de fé. Mas antes de falar sobre fé, vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um dependente químico? Você sabe o que é a codependência? Você sabe o que é adicção? São palavras fortes, palavras
que chama-se muito a atenção. Melody, a escritora do livro Codependência Nunca Mais, ela descreve em seu livro sobre a codependência. A codependência surgiu logo próximo ao conjunto da construção do que hoje é chamado de Irmandade a Alcoólatras Anônimos. Essa Irmandade surgiu entre os meados de 1970, se não me falha a memória, e esses homens que se reuniam, cujos tinham uma identificação que era o alcoolismo, eles sofriam com o alcoolismo. Aqueles homens, eles tinham um problema com o álcool. Mas passando o seu tempo, seus familiares foram percebendo que não só eles tinham um problema. Filhos de alcoólatras também possuíam um problema. Eram facilitadores, eram pessoas que deixavam de viver a sua própria vida para viver a vida do outro, buscavam de alguma forma ajudar aquelas pessoas, mas infelizmente sofriam muito. Os filhos, esposas, mães, pais, em geral, sempre tinha alguém que estava próximo de um alcoólatra, mesmo que alguns já estavam conseguindo viver em recuperação. Seus familiares estavam passando por suas dificuldades. Então o tempo foi passando e eles foram se reunindo. E aí surgiu o grupo Al-Anon, se não me falha a memória, que era voltado para os familiares dos dependentes químicos, ou seja, dos alcoólatras. E num congresso, qual me esqueci o ano, a palavra adicção surgiu pela primeira vez nesse congresso. E com o seu significado, escravo de algo, ou seja, alguém que se tornou escravo, que a sua vida se tornou incontrolável, que de alguma forma ele perdeu o controle da sua existência, deixando com que o vício em uma substância química, o vício no sexo, o vício no comer, o vício no videogame, nos jogos, jogatinas, em diversas outras situações, tomou-se conta. E aí começou a surgir esses grupos de apoio. Tudo isso aconteceu. Essas situações vão nos ensinando a respeito da importância de buscarmos ajuda. A primeira vez que eu tive o contato com a bebida alcoólica, eu tinha 9 anos de idade. Meu tio estava bebendo, ele deu uma vacilada e deixou o copo com a bebida alcoólica em cima da mesa, copo cheio. Eu fui lá e gut, de uma vez. Não sei como eu não morri, mas fiquei bêbado, chapadão. E aí eu entrei para dentro eu entrei na casa. Minha avó percebeu como eu estava cambaleando. E aquela sensação, ela me fez com que eu sentisse o esquecimento. Porque eu fiquei muito, muito porre mesmo, de uma forma que o que aconteceu depois que eu entrei na casa, eu não me lembro. Já me contaram diversas vezes, mas eu não consigo me lembrar. Só me lembro que eu vi a minha avó, mas dali para frente eu não consigo lembrar. 9 anos de idade. Aí você se pergunta, mas a culpa é do seu pai, a culpa é da sua mãe, a culpa é de fulano, ciclano, beltrano, a culpa é do teu tio. Na realidade, com 9 anos de idade, eu queria saber como era não sentir uma dor interna. Então, quando você olhar para um dependente químico, antes de você fazer o teu julgamento,
Tente se colocar no lugar do dependente químico. Tente imaginar o porquê daquela pessoa ter tido seu primeiro contato com qualquer substância química. Uns vão dizer, é amizade. A amizade, ela... Tem muita gente que fala isso, porque a amizade me fez roubar, a amizade me fez usar drogas, a amizade isso, aquilo, outro. Eu tenho um amigo, em especial, que na nossa época de escola, ele andava conosco. Eu, Rafael e outros colegas que usavam substâncias químicas, tanto o cigarro lícito, como a bebida e outras drogas. E ele ficava e sentava no meio de nós. A gente incentivava, forçava, fazia com que para ele usar de qualquer forma. Falava para ele, não, cara, tu tem que usar, tu parece uma mariquinha e tal, não sei o quê. Ele nunca experimentou nenhum cigarro. Então, quando você diz que a amizade fez com que a pessoa usasse droga, para. Entre 10, eu não acredito. Eu não acredito, por experiência. Então eu digo de mim, por esse amigo que andava conosco hoje, ele adulto, casado, ele pode bater no peito e dizer, eu nunca usei nenhum tipo de droga. E realmente, não sei fora, mas sempre eu posso dizer que nunca usou, por quê? Porque ele estava conosco lá e ele não usava. Sabe o que é você estar num grupo de amigos, de 10, 20 amigos? Que nós era tipo uma mini ganguezinha. Estávamos lá sentados usando. E ele sentado no meio era o único que não usava. Então se ele tinha usado fora, com certeza ele iria usar conosco. Porque não faltava, todos os dias tinha. Todos os dias tinha. Mas ele não usava. Então, diante de tudo isso, a gente vai entender as partes codependência, dependência química e adicção. Ou seja, eu colocaria a adicção acima de tudo. Porque quando a pessoa se torna escravo, ela é um adicto. Para mim, no meu ponto de vista, é um adicto. Um adicto é um cara, um homem ou uma mulher cujo perdeu o controle da sua própria existência. A sua vida se tornou incontrolável. O sentido da existência já não faz mais sentido. O dia passa, a noite chega, vai passando dia após dia e a pessoa vai vegetando. Então, trazendo aqui, agora eu vou entrar no tema que eu falei, fé, prática daquilo que acredita. E nessa parte, eu quero utilizar um personagem, uma mulher, cujo a Bíblia trata. H2O. Exatamente. A Bíblia trata de uma mulher cujo sofria de uma enfermidade, de um fluxo, há mais de 12 anos. Preste atenção num exemplo de fé. Entre vários. Mas essa mulher é incrível, a história dessa mulher. Essa mulher, há mais de 12 anos, ela sofria de uma enfermidade, um fluxo. Sangue por sangue. Sangue. Ou seja, ela era tratada como impura. Aquela mulher era tratada como impura. Então significa que naquela época, principalmente naquela época, que o preconceito também era muito maior do que, não vou dizer que era maior, mas também era grande, como o de hoje em dia. Mas naquela época, com a mulher, era muito mais ainda. Aquela mulher não podia namorar. Não porque ela não queria, porque ela era tratada como impura. Exatamente, impura. Aquela mulher não podia ter relações sexuais, porque ela era impura. Aquela mulher sofria não só fisicamente, ela estava sofrendo mentalmente. Porque imagina você sofrer de uma enfermidade todos os dias, e alguém vem e fala para você, não tem cura, não tem jeito,
não vai dar certo, você não vai conseguir. Não, 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 pode desistir, não, não vai conseguir. Aquela mulher gastou sua riqueza, médicos, os melhores daquela época, os melhores daquela época. Ela pegou todos os seus bens, acabou com tudo. E nenhum médico conseguiu proporcionar àquela mulher a cura. E um dia, aquela mulher ouve falar de um carpinteiro, mas não qualquer um carpinteiro. De um carpinteiro cujo, aonde ele passava, mortos ressuscitavam, aleijados voltavam a andar, cegos enxergavam, surdos ouviam, mudos falavam, endemoniados eram livres. Então ela ouviu falar sobre este ser humano, esse Deus, essa preciosidade. Mas não vou querer tratar apenas com a parte de Deus, mas do ser humano que ele era. E aquela mulher não tinha perdido as suas esperanças. Aquela mulher não estava na sua cama se lamentando. Aquela mulher não estava na sua cama, na sua casa, se lamentando. Aquela mulher estava buscando a sua recuperação. Ela estava há mais de 12 anos em busca da sua recuperação. Aí uns dizem, mas fulano era tão gente boa, e aí começou a usar drogas, acabou. Acabou o quê? Acabou o quê? 9 anos eu comecei a usar a bebida alcoólica. Dos 9, bebida alcoólica, depois o cigarro, e aí foi indo, até que, meus 18 anos de idade, eu conheci o crack. Uma das substâncias, uma das piores, na realidade, para mim, foi a pior substância química que usei. A pior, no sentido que ela, em poucos meses, ela fez o que a bebida em anos não fez, que a maconha não fez, que as outras substâncias que usei não fizeram. Em poucos meses, o crack fez de mim um quase morador de rua. Um quase morador de rua, exatamente. A minha estrutura física, mental e principalmente a espiritual, elas foram... Aí você confere, dos 9 aos 18. Alguns aninhos de uso de substância química. Alguns anos no uso abusivo de substância química. Amizades foram destruídas, desfeitas. Pessoas próximas morreram. Amigos não têm privilégio de falar hoje, porque já se foram. Mães que perderam seus filhos para nunca mais voltar. Às vezes, quando precisamos de uma ajuda, de um apoio, de alguém para nos auxiliar, nos ajudar, o que encontramos? Obstáculos. A minha mãe, ela não tinha o conhecimento do que era codependência. Minha mãe não sabia nem o que era um grupo de apoio. Não sabia nem o que era uma clínica de reabilitação.
Não sabia. Como é que ela poderia me ajudar, me auxiliar? Ela deu o melhor dela naquilo que ela acreditava ser o melhor para mim. Não estou dizendo que a minha mãe foi culpada. Por que eu não falo do meu pai? Porque eu não vivi com ele. Eu não vivi com ele. Eu vivi com a minha mãe. Meu pai se separou da minha mãe. Eu tinha aproximadamente de 9 para 10 anos de idade. E quando... E dos 9 para baixo, Rafael, poucas vezes que eu tenho recordações de ver meu pai dentro de casa. Meu pai era alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. Era. Hoje é um alcoólatra em recuperação. Há mais de 10 anos, ele é um alcoólatra em recuperação. Então, quando tudo isso vai acontecendo, você ouve muito. Quantas e quantas foram as pessoas que falaram para minha mãe: desiste dele, acaba, entrega ele, não tem mais jeito, não vai mudar, não melhora, não vai acontecer nada com ele. Ele não quer mudar, não vai mudar. Minha mãe foi para o lado espiritual. Minha mãe foi para o lado espiritual. Ela tem 2 bolotinhas pretinhas assim no joelho. Um em cada lado. Minha mãe tem. Ela começou a pagar o preço. Orar. Chorar diante de um poder maior do que ela. Uma força superior a ela. Veja bem, eu estou falando de fé e trouxe aqui uma história de uma mulher e estou trazendo uma experiência de vida. Trazendo junto para você poder entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Porque eu trouxe a história de uma mulher que sofria de um fluxo e estou falando de dependência química, codependência e adicção ao mesmo tempo. O que isso tem a ver? Você vai entender. Minha mãe começou a pagar o preço. Com 18 anos de idade, eu, no ano 2008, estava lá no uso compulsivo do crack. Bebida alcoólica já não me servia. Nenhum tipo de outra substância me servia. Era só o crack. Todos os dias. Eu vivia para o uso e usava para viver. Era assim que funcionava. Um belo dia, eu chego... Chegou na casa da minha avó. Estava embriagado. Não tinha conseguido usar o crack. E tentei na bebida alcoólica. Cheguei na frente da casa da minha avó e aconteceu algumas coisas que pouco lembro. Mas eu lembro de um momento que ela estava dizendo que eu queria bater nela. E aí, os vizinhos falaram que eu não fiz isso, mas ela relatou e eu estava embriagado, então não tenho muito lembrança a respeito disso. Então eu comecei a falar de uma forma arrogante. E chamaram a minha mãe, veio minha mãe, a minha tia, o pessoal para tentar me conter. Aí até que chamaram meu pai. Chegou meu pai lá, olhou para mim. Essa parte eu lembro. Aquilo lá doeu demais quando eu ouvi isso. Ele disse assim: chama a polícia e manda prender esse vagabundo. Aquilo me doeu. Falei umas coisas para ele. Falei para meu tio que estava presente. Eu joguei minha mãe de um lado assim, joguei minha tia do outro. Não sei de onde eu arranquei tanta força. E saí de lá decidido a me lançar na frente do primeiro caminhão que viesse. Eu saí da casa da minha avó para uma estrada chamada BR-010, ali em Paragominas, Pará. Mais ou menos uma distância de 1 quilômetro da casa da minha avó até a BR, que é próximo da casa da minha mãe, a BR. E eu avistei um caminhão
longe. Pela distância que o caminhão estava, não ia demorar mais de 5 minutos. E um amigo que estava também longe, mas pela lógica da condução, ou seja, caminhar e um caminhão, né, principalmente descer uma ladeira, acho que ele desce um pouco mais rápido, né? E a distância faria com que o caminhão chegasse primeiro até eu. E eu estava na minha mente mentalizando aquele momento ali, me despedindo da existência neste mundo. E eu falei comigo mesmo, sem abrir a boca, no meu pensamento: eu vou me lançar naquele caminhão. Deus, acabou, Deus. Falei assim para Deus: Deus, acabou. Eu vou me matar. Baixei minha cabeça, fiquei. Vou me matar, vou me matar, vou me matar, vou me matar. E dois pés assim, olhei, levantei a cabeça. Era meu amigo. Eu fiquei assim encabulado. Por que ele chegou tão rápido? Mas também não olhei para o lado, nem para o outro, só olhei para ele e ele falou assim para mim: Fel, eu tô cansado dessa vida. Olha só o que ele falou para mim: estou cansado dessa vida. Cara, eu já estou cansado. Hoje eu vou para a igreja. Olha o que ele falou para mim: hoje eu vou para a igreja. O nosso amigo, o mesmo amigo cujo ficava conosco, que nós usava droga, que nós falava para ele que ele era marica, que ele era isso, que era aquilo outro, o convidou para ir para a igreja, tá? E ele pegou e me chamou. Primeiro ele falou, né, que estava cansado e tal, e ele ia para a igreja. E eu falei: cara, eu vou. Quando eu falei assim: cara, eu vou, eu olhei para trás e o caminhão passou. Eu falei: mas peraí. Não, deixa quieto. Aí eu fiquei. Aí ele foi para casa dele, eu fui na casa da minha mãe. Olha só como a fé é importante. Tem gente que fala assim: eu tenho fé que meu filho vai fazer isso, aquilo, outro. Mas presta atenção na fé da minha mãe comparada à fé daquela mulher que há mais de 12 anos sofreu de fluxo. Preste atenção. Cheguei na casa da minha mãe e falei: mãe, eu vou para a igreja. Ela falou: tu vai o quê? Eu falei: eu vou para a igreja. Peraí, meu filho. Fui lá no quarto, trouxe uma camisa social, novinha, que ela tinha comprado e guardado. Me deu. Falei: mãe, mas eu não tenho um calço. Peraí, meu filho. Fui lá dentro do quarto de novo. Eu não sei se ela estava brincando comigo, sei que ela fez. Fui lá dentro do quarto de novo, voltou com uma calça. Tá aqui, meu filho. Social também a calça. Falei: mãe, mas eu não tenho um sapato. Tipo, tudo que ela estava me oferecendo ainda era insuficiente. Ela: pera aí, fui lá no quarto de novo, voltou com o sapato. Tudo novo. Novo. Ela já tinha comprado, já tinha um tempo. Estava guardado. Guardado. Tem fé? Então pratica. Tem fé? Então pratica. Aquela mulher estava mais de 12 anos sofrendo de um fluxo. Ela não tinha perdido a esperança. Minha mãe já havia anos sofrendo com a minha pessoa no uso compulsivo das substâncias químicas. E para completar, nesse último ano eu estava no uso do crack. Uma das piores drogas que eu já conheci. Para mim, a pior droga que eu já conheci. Peguei, fui lá no banheiro, tomei meu banho, me ajeitei, pá, tudo bonitinho. Fui para a igreja. No meio do caminho eu falei: olha só a manipulação. Falei: sabe uma coisa? Vou para a igreja que o meu irmão frequenta. Meu irmão que faleceu ano passado, ano 2021. Ele frequentava essa igreja, uma igreja grandona que tem lá no bairro. Falei: eu vou para lá porque meu irmão tá nessa igreja grandona, e lá tem umas meninas bonitas, e quem sabe eu arrumo uma namorada lá, e lá eu fico quieto, pá. Beleza, olha só a minha mentalidade. Cheguei na frente da igreja e falei assim: eu só vou entrar se eu ver meu irmão. Olhei, tava gente a beça. Falei: ah, pá, não tô vendo meu irmão. Olhei para um lado, olhei para o outro, meu irmão não estava lá.
Falei, eu vou para casa. Não vou entrar, vou para casa. Mas eu vou por aqui sim, passar lá em frente da igreja, se eu ver o meu amigo só na mente. Aqui, ó. Vou para casa, chegar lá em casa. Mas antes eu vou por aqui pela igreja aqui, se eu ver o meu amigo, eu vou entrar na igreja. Eu vou ficar lá com ele até o final do culto. Ótimo. Fui para a igreja. Na igreja, descendo assim, são 4 janelas. Uma janela, não sei se já mudaram hoje, porque eu estou em São Paulo. Mas eram 4 janelas. Uma direto frente ao púlpito. A segunda ao grupo de jovens. A terceira nos visitantes. E a quarta os visitantes. Passei a primeira janela, olhei, só um clarão. É como se eu estivesse vendo um refletor. Um clarão. Não vi nada. E escutando. Glória a Deus, aleluia! Segunda janela. Qualquer jovem que tivesse sentado lá dava para ver. Não vi só um clarão. Só tinha um clarão e novamente, glória a Deus, aleluia! Terceira janela. Um clarão. Na quarta janela, o clarão e o rosto do meu amigo. Aqui acimei, peguei e fui. Quando eu quase caio. Eu quase caio para trás. O porteiro que estava lá me estendeu a mão para me complementar e eu tava assim, ó, a igreja lotada, era festividade. E só tinha um lugar do lado do meu amigo. Um lugar do lado do meu amigo. Peguei na mão do porteiro, entrei, sentei lá. Toda a administração do culto. Chegou no final, o pastor fez aquele convite especial que sempre as igrejas você ouve muito, principalmente as assembleias. Aí o pastor falou, quem é que quer aceitar Jesus? Está cansado de sofrer? Ele já tinha pregado a minha vida e a vida do meu amigo que estava do lado. Ele contando a história dele, era como se estivesse contando a minha e do meu amigo que estava do lado. Quando ele falou isso, eu olhei pro meu amigo, aí ele falou assim, Rafael, e aí? Eu falei, rapaz, eu não sei tu, eu sei que eu já tô indo. Fui. Ótimo. Beleza. Comecei a me dedicar a conhecer a Deus. Comecei a ser um religioso radical. Assistir, principalmente novela da Rede Globo, era coisa do diabo. Assim eu falava. Era. Proporcionava os ensinamentos. E eu aprendendo, conhecendo, sabendo das coisas. E aí fui me aprofundando, me tornando um radical. E aí, isso foi fazendo com que eu me tornasse uma pessoa insuportável. Sabe quando você é um religioso e não um crente? Uma pessoa de fé? Uma pessoa que acredita numa força maior do que você? Mas você prega uma ideologia, você vive a ideologia e você discrimina as outras pessoas por elas pensarem diferente, por elas agirem diferente, por elas terem uma postura diferente, porque ela não tem que ser igual a você, mas você, na sua concepção religiosa, você quer que essa pessoa seja igual a você. E aí eu comecei a carregar uma cruz que não me cabia. Não estou falando de religião, não estou criticando nenhuma religião, estou falando de mim. Tá? Para vocês entenderem da questão codependência e a dependência química e a adicção. Você vai entender. Eu espero que você entenda. E todos esses ensinamentos. Aí veio a primeira oportunidade na qual eu não suportei mais. E eu comecei do púlpito a descer. Eu era auxiliar do pastor. O pastor saía, tinha diáconos, tinha presbíteros, tinha um monte. O pastor saía, ele deixava sob a minha responsabilidade. E tudo isso foi fazendo com que eu me aproximasse cada vez mais de uma carga que não me cabia. De uma forma
que eu imaginava ser a certa, mas estava me prejudicando aos poucos. E eu não sabia. Quando eu fui me dar por conta, já estava fumando de novo. Aí vem o que chamado de recaída. Mas eu já estava recaído no comportamento. Já estava com um comportamento inadequado. Já estava fazendo coisas inadequadas. E aí eu comecei a voltar para a substância química. Cigarro, droga lícita. Um final de semana ou outro, a bebida. Outra droga lícita. Uma vez ou outra, a maconha. E aí foi indo. Devagar, devagarzinho, fui descendo. 2012. Perdi o que eu chamo de meu pai, meu avô. Ano de 2012, ele só parte desse mundo para o outro. Foi um baque imenso, sofri muito. Eu quase cometo um suicídio nessa época. Porque para mim foi muito dolorido. Porque era o homem que eu sentava e assistia o filme do Bruce Lee. Hoje em dia eu já procuro nem assistir por causa das lembranças. As lágrimas descem. As novelas que nós assistimos juntos, o dominó que a gente jogava. E tudo os ensinamentos que ele me proporcionava. Quando eu errava, as pessoas vinham em cima e pá. Ele esperava 1 mês, 2 meses, ele chegava e compartilhava uma experiência de vida e entrava naquele assunto. De 2 meses atrás, me ensinando que a paciência, ela te constrói muito mais do que a ansiedade. E tudo isso foi me colocando em situações. No mesmo ano de 2012, vem a minha separação do relacionamento que eu estava. E aí foi me colocando mais para baixo. Passou-se o tempo, eu já estava trabalhando na escola como professor auxiliar. Ano de 2014, meu primo estava embriagado, altas horas da madrugada, vinha em alta velocidade na sua moto, já há dias estava bebendo direto, todos os dias no uso compulsivo do álcool. E nesse dia estava predestinado que ele não iria mais prosseguir a sua vida. Ele no veículo estava vendo com a sua namorada, a atual, porque ele tinha se separado da esposa, tinha filho, e aquilo foi decepcionante para ele. Então ele sofreu um acidente. Em alta velocidade, um animal, por nome burro, estava no meio da estrada. Ele freou os 2 freios, tanto o traseiro como o dianteiro, na velocidade que estava, só triscou no animal e ele caiu de cabeça, estourou tudo por dentro. Chegou no hospital, passou umas horinhas e veio ao óbito. Ele já estava com morte cerebral, como os médicos tinham relatado, e aí veio ao óbito por completo. Mais um baque. Mais uma decepção, mais um sofrimento. Fora os anteriores. E aí isso machucou mais ainda. E aí eu comecei a me manipular. Não, mas eu consigo usar o crack hoje e amanhã não. Aí assim fui indo. Devagarzinho, devagarzinho. Voltando de novo ao que a Bíblia traz, que volta-se ao vômito, né? Que o porco volte a se lambuzar, que o cachorro volte a comer o vômito. Exatamente. E fui indo, devagarzinho, descendo. Quando pensou que não, de um professor, um dos melhores professores da localidade, tá? Não porque eu era o melhor de todos os outros professores concursados da escola, da instituição, não, mas eu também não era o bostinha que estava lá no meio deles, não. E aí fui indo, descendo.
E aí comecei a perder a minha inabilidade de dar continuidade no meu trabalho. Já não estava mais sendo eu controlando a minha vida. Já não estava sendo mais eu o autor da minha história. Já não estava sendo eu o ator principal da minha própria história. E tudo isso foi me derrubando. E a minha mãe voltou a entrar no desespero. A minha mãe voltou a se decepcionar, mas não com Deus. A minha mãe veio a buscar muito mais ainda a Deus nesse período. É como se eu estivesse sendo uma peça do xadrez para minha mãe se aproximar mais ainda de Deus. E aqui você entende? Aquela mulher cujo ela procurava os médicos, buscava a ajuda de doutores da época, não que isso não seja correto, ela não encontrava solução. Ela não encontrava a cura. E a minha mãe se aproximando de pastor, que é um grande amigo nosso, pastor Moisés, da Igreja Universal, tá? E ele foi ajudando a minha mãe. E aí a minha mãe teve um contato com uma professora que sofria com seu ex-esposo no uso compulsivo da substância química, e ele já tinha passado por internações, clínicas. Minha mãe não sabia até então o que era clínica. Minha mãe foi passar a ter o conhecimento, e aos poucos ela foi me ajudando. Ela buscando ajuda, e eu percebendo ela buscando ajuda, ela adquirindo conhecimento de coisas que eu não sabia que existia. E aquilo ali foi me fortalecendo de uma forma com que eu quisesse buscar ajuda. E aí, trabalhando na escola, tendo a oportunidade como funcionário de ter à disposição profissional psicólogo para poder fazer o acompanhamento. E aí eu comecei a fazer o acompanhamento psicológico aos poucos, e isso foi me ajudando, me fortalecendo. Meu pai, dessa vez, ele foi uma peça também, um instrumento de suma importância. Ele saiu da residência dele, foi até a minha residência, ficou esse período lá comigo, todos os dias, dormia lá em casa, tá? Se alimentava na minha casa. Nós estávamos lá, ele estava lá para me proteger, cuidar de mim, me ajudar, assim como minha mãe. Eu já morava sozinho. E aí, nesse período, meu pai acompanhava até nos atendimentos psicológicos e tudo. E a minha mãe foi falando sobre clínica. E isso aí foi aos poucos me incentivando a querer entrar numa clínica. Até que chegou o ponto que eu falei: mãe, eu quero ir. E aí ela conseguiu uma em Goiânia, onde eu fiquei período de 1 ano. Onde eu fui saber que não é só a área física e nem só a área espiritual. Existe a área mental. Onde eu fui entender que a dependência química, ela é uma doença, mas é uma doença que não tem cura. Até os dias de hoje não tem cura. Mas tem o quê? Tratamento. E colocando em prática todos os dias, todas as ferramentas proporcionadas, você consegue viver um dia após o outro sem a necessidade do uso de qualquer substância química. Sem o uso de qualquer substância química. E lá dentro da clínica, eu me aproximei de um terapeuta, me tornei amigo dele. Falei: cara, eu quero aprender. E fui estudar, mergulhar nos livros. Narcóticos Anônimos, eu li de ponta a ponta os 12 passos, as 12 tradições. Hoje eu não faço parte da Irmandade Narcóticos Anônimos por causa de uma tradição, que é o anonimato. E como eu trabalho com as redes sociais, eu divulgo muito, eu coloco muito, então eu estaria quebrando uma das tradições e não seria um comportamento adequado. Então, como eu não faço parte, eu posso fazer propaganda. Mas eu fiz parte.
E eu sei que é bom. E hoje eu uso ferramentas da própria instituição, que são disponíveis. Partilhas. Não levo nenhum mensageiro. Trago a mensagem que me cabe, que me identifico, que me fortalece, que me instrui a ser uma pessoa melhor no dia a dia. Como lidar, como viver anos e anos sem o uso de qualquer substância química. Então tudo isso é importante. Então aquela mulher, ela estava há mais de 12 anos sofrendo daquilo, mas quando ela ouviu falar de um carpinteiro, que até então ela não conhecia, porque se ela tivesse conhecimento, ela não teria gastado suas riquezas com os médicos, ela teria ido direto a ele. Mas foi lá, quando chegou até próximo dele, ela disse assim, preste atenção, porque é importante. Se eu tocar na orla das vestes daquele homem, serei curada. Ela não disse assim, será que se eu tocar nele eu vou ser curada? Não. Ela já colocou diante dela que, por mais que as dificuldades estivessem diante da presença dela, ela não tinha desistido. Quantas e quantas foram as vezes que as pessoas falaram para minha mãe, desistam. Você que é mãe, você que é esposa, namorada, você que é filho, filha, você que é pai, você que é esposo, tem alguém que infelizmente está no uso compulsivo de uma substância química, não desista dessa pessoa. Essa mesma pessoa hoje pode dizer para você que não quer ajuda, que quer distância, que é isso, que é aquilo outro. Às vezes, tudo que ela precisa é de alguém só para abraçar e não falar nada. Às vezes, ela está precisando só saber que tem alguém ali com ela. Meu pai, quando estava lá em casa, não falava nada. Eu saía às vezes à noite, voltava de madrugada, morto de drogado. Sabe o que ele fazia? Tu já jantou? Tu já almoçou? Porque às vezes eu saía de dia, às vezes eu saía à noite. Tu já almoçou? Preocupação. E eu ficava assim. Esse velho tá ficando doido, é? Mas aquilo era aos poucos construtivo. E isso foi moldando juntamente com a minha mãe e ele, a parceria, e a minha irmã, as minhas irmãs, e o meu irmão que faleceu, minhas tias, primos. Nossa, família ajudando. Mesmo sem ter o total conhecimento. Mas estavam lá. Não falavam nada, alguns, mas estavam lá. Então, quando aquela mulher se direcionou até a proximidade de Jesus Cristo, tinha uma grande multidão. Pessoas tocavam em Jesus. Pessoas desacreditadas, pessoas tristes, oprimidas, pessoas doentes, pessoas que precisavam de um líder, estavam lá. Mas aquela mulher que há mais de 12 anos não tinha desistido, ela passou por todas as dificuldades. Foi empurrada no meio daquela multidão, mas ela foi lá e tocou. E quando ela tocou em Jesus Cristo, ela foi curada. Mas só que Jesus Cristo não levou o mérito. Não. Ele parou, deu atenção. Aí eu fico imaginando a atenção que Jesus Cristo deu à minha mãe. Porque pensa numa mulher guerreira. Todos os dias ela manda para mim uma campanha de oração que está passando do pastor. Todos os dias ela manda para mim. Às vezes eu nem olho a oração. Rafael, tu é doido? Não, às vezes eu nem olho. E ela continua mandando. Continua mandando. Não é porque eu estou desprezando o que ela está me dando. É porque a forma que esse pastor direciona, eu não acho coerente. Mas eu respeito. Aí ela falou para mim, vou parar de mandar para você, se você não quiser. Eu falei, não, pode continuar mandando.
E aí eu pego e compartilho nas minhas redes sociais. Eu posso não gostar, mas tem alguém que vai gostar. Tem uma pessoa que um dia desse, na hora que eu coloquei, ela falou, olha, eu assisto também. Nossa, esse pastor é muito bom, não sei o quê. Eu poderia ter falado, não gostei não. Mas eu não falei, sabe por quê? Porque o que eu não gosto não significa que as outras pessoas não têm que gostar. Exatamente. Tem gente que não gosta da sua história, da sua vida. E daí? Então, aquela mulher, ao tocar em Jesus Cristo, no meio daquela multidão, foi a única que chamou a atenção de Jesus Cristo. Às vezes, um problema acontece na tua história, não é para te colocar para baixo nem para te destruir. E sim, para te colocar diante da presença do Mestre. Jesus Cristo parou. Quem me tocou? Pedro e os outros discípulos que estavam próximos. Mestre, não fosse no dia de hoje. Mestre, tá ficando doido, é? Olha o tanto de gente aqui do teu lado te tocando. Tu vem perguntar quem é que te toca. Tá ficando maluco, rapaz? Tu tá viajando, né? Tu bebeu uma água gelada com pedra de gelo quente? Foi o quê? O que aconteceu? Não. Alguém me tocou diferente. Eu senti que saiu poder de mim. E a mulher, foi eu, Senhor. A tua fé te salvou. Em outras versões você vai encontrar, a tua fé te curou. Dependência química é um mal que assola milhões de pessoas no mundo todo. Codependência vai junto. A adicção é o pacote, é o embrulho. A fé é o primeiro ponto. É um dos primeiros pontos. Porque sem ela, como é que você vai olhar para você e vai dizer, eu preciso de ajuda? O que a fé tem a ver com isso? Você só busca ajuda quando você sabe que você precisa. Eu só busquei ajuda porque eu soube que eu precisava. É por isso que Jesus Cristo falou para aquela mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É a mesma coisa que ele está falando para você hoje, a tua fé te curou. Aí você para e dá uma analisada. Por que eu tenho que ter fé? Porque se você tiver fé, você vai praticar, você vai correr atrás. Aquela mulher, ela não ficou lá na cama dela chorando, não. Ela não ficou lá desanimada, desacreditada, não. Ela, para aí, tem uma oportunidade, tem uma chance, tem uma probabilidade de eu ficar curada. Então, peraí, eu vou atrás. Ela foi atrás. E tem números relatando sobre fé dentro da própria Bíblia. Se a minha mãe tivesse desistido de mim, se ela não tivesse feito a diferença, meu pai talvez não teria me ajudado. E eu talvez não estaria aqui. Estaria como a maioria dos meus amigos, mortos. Muitos já morreram. Por quê? Porque não tinha uma mãe guerreira? Não, não é isso não. Eu não sei. Ou talvez, provável. Quantos e quantos? Quantos e quantos? Então a fé é importante, é por isso que eu coloquei bem aqui, ó. Fé. Amor inteligente, tenha fé. E família. É muito importante. É muito importante. Tudo isso é importante. Um filósofo uma vez disse uma frase importante. Se não me falha a memória, é Augusto Conte. Se não me falha a memória. Ele disse assim. Não é Augusto Cury, não. É um filósofo, Augusto Conte, se não me falha a memória. Ele diz assim. A primeira sociedade que um ser, ou um ser humano, participa é a família.
Família, é importante ter fé. Nós vamos dar continuidade nos próximos vídeos, tá? Eu quero que você olhe para você mesmo, para a tua história, para tudo que você se aplicou a fazer, as coisas boas, as coisas que te ajudam, que te fortalecem. Vamos dar continuidade. Isso não acabou não. Não vou falar muito mais ainda, porque eu não quero que o vídeo fique longo demais, porque o aparelho que eu tenho para colocar na internet é pequeno ainda. Mas eu não estou nem aí. Eu estou aqui fazendo o meu melhor. Meu melhor. E eu quero que você acompanhe. Esteja conosco. Porque eu vou falar de prevenção ao uso de droga, prevenção à recaída, exatamente. Vou falar sobre a codependência mais a fundo. Vou falar sobre a vida após o uso de qualquer substância química. Vou te ajudar. Assim como eu fui ajudado, estou sendo ajudado, vou conseguir te ajudar. Se você quiser, claro. Você não é obrigado. Então eu quero desejar para você uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente madrugada e um excelente dia. Obrigado por existir, ser essa pessoa maravilhosa. Toma em tuas mãos a tua história. Escreva a tua história de forma favorável para você. Não esqueça. Se parabenize por ser essa pessoa que você é. Obrigado por existir. Não esqueça disso.